Só tentar ser rápido que a gente vai para um outro compromisso, quer dizer, o secretário da casa. Como é que a senhora avalia essas mensagens enviadas pelo governo? Aqui o próprio presidente da casa disse que chegaram não em cima da hora, mas ainda tem que ser analisadas. Olha, primeiro nós adiamos a votação para sexta-feira, que seria amanhã da LDO, porque nós entendemos que temos que analisar o conjunto das mensagens. Eu acho que elas, no final das contas, acabam sendo positivas, porque elas propõem, por exemplo, corte de gastos e mostram uma preocupação muito grande em garantir o fornecimento de serviços à população, né? Nós somos um estado com mais de 4 milhões de habitantes e a gente tem uma preocupação, tanto a Assembleia quanto o governo, de garantir que a população seja atendida, em especial nos serviços básicos, na área de saúde, educação e segurança pública. Tem mais um questionamento, se o pessoal não for fazer ainda. Essa situação do remanejamento de verbas da CEPRO para pagamento de salários e outras coisas, como é que está isso? Não é necessariamente da CEPROL. O que a gente está discutindo, na verdade, envolve várias secretarias. O que a gente está discutindo é a manutenção de serviços essenciais, em especial a área da saúde. Todos sabem que nos últimos 4 anos a saúde do Estado ela foi deteriorada, né, e a gente está trabalhando agora para garantir que a população tenha atendimento. A gente teve uma melhora leve ainda, tendo em vista os graves problemas que foram ocasionados na área da saúde. Então, eu acredito que toda mudança que for feita aqui, ela vai ser feita com muita responsabilidade, porque o objetivo da Assembleia é exatamente garantir que a população, no final das contas, tenha acesso a esses serviços. A reunião já terminou por hoje, pelo menos? A reunião terminou por hoje, nós discutimos de forma geral todos os projetos, vamos construir algumas emendas coletivas e outras individuais e nós vamos fazer uma reunião de trabalho amanhã para analisar o que é viável ou não, sempre com a responsabilidade de garantir que a nossa folha de pagamento esteja em dia, que os compromissos sejam cumpridos com os servidores, mas principalmente que os compromissos com a população, que são os deveres constitucionais do Estado, sejam atendidos. Deputada, desses projetos, algum deles vai ser discutido e até mesmo analisado após o recesso? Nós vamos fazer um esforço para que todos ou quase todos sejam aprovados até sexta-feira. O que não for possível e não for urgente, a gente pode jogar para depois. A urgência é sempre o que mexe diretamente com a vida da população e com o fornecimento de serviços, principalmente na área de saúde, educação e segurança. Qualquer projeto que mexa nessas áreas ou que tenha influência no orçamento dessas pastas, a gente vai aprovar com uma urgência maior. Mas, claro, com a responsabilidade de discutir e exaurir qualquer dúvida. Amanhã a gente vai discutir uma agenda de mudanças em alguns desses projetos, de adequações e de aperfeiçoamento. Eu acho que a inteligência coletiva ela funciona muito mais. Quando você junta a inteligência do Poder Executivo com a do Legislativo, são mais ideias, são pessoas que estão na ponta, que conhecem a realidade da população, e a nossa ideia é aperfeiçoar essas medidas até a próxima sexta-feira. Como é que a senhora viu os parlamentares recebendo tudo isso favoravelmente, negativamente? Olha, eu acho que ainda não dá para ser favorável ou contrário, porque a gente ainda vai finalizar. Como eu disse, a gente vai aperfeiçoar e modificar algumas dessas matérias. É claro que alguém pode fazer um discurso político simplesmente de ser contra por ser contra, mas a gente aqui vai agir com responsabilidade. Independente de opinião de um ou outro parlamentar, a decisão aqui da casa é fazer o que for melhor para a população. E é dessa forma que a gente vai agir, independente de aplausos ou não. É isso que eu queria trocar, que eu já falei muito. Secretário, são quantos projetos exatamente? São 8 matérias que estão sendo votadas, que foram apresentadas pelo governo nesses dias? Não, salvo engano, são de iniciativa da Cefaz, são 5 matérias, tá? E todas elas vão ao encontro da redução de gastos e aumento de receitas, que é justamente para a gente equilibrar as contas públicas. Onde seria essa redução de gastos? As reduções de gastos, na verdade, a gente está avaliando várias possibilidades. Uma delas é limitar o executivo a um teto de gastos. A gente limitaria pelo crescimento ou da inflação medida pelo IPCA ou da receita corrente líquida, aquilo que for menor. Ou seja, a gente não teria como aumentar indiscriminadamente os contratos do Estado. E a gente conseguiria aliviar bastante o orçamento para que efetivamente haja qualidade no gasto público. Os números da arrecadação de junho já foram consolidados ou o mês de maio continua sendo melhor?
Não, o mês de junho foi consolidado já. A gente teve um leve incremento, inclusive incremento real, tá? Da ordem de 0,8%, nominal em torno de 5%. Né? Só para deixar claro, o real é aquele que vem já descontado da inflação. E para esse mês a gente está com perspectivas positivas de um incremento em torno de 8% nominal, o que representaria algo em torno de 3% real. Mas ainda a arrecadação própria ela é totalmente insuficiente, na verdade ela é insuficiente para fazer frente aos gastos do Estado. O nosso orçamento, como foi falado já desde o período da transição, ele foi subavaliado, né? E a gente precisa de injeções de capital externas para conseguir fazer frente a todas as necessidades do Estado. Seja em relação à folha de pagamento, seja em relação às áreas prioritárias, como bem mencionou a deputada Alessandra Campelo, essencialmente saúde, segurança pública e educação. Ainda há pouco o deputado Emilson Chagas falou que um dos projetos seria, na verdade, não conceder reajuste para algumas categorias, ou não todas, né? Tem isso mesmo? Como é que funciona isso? Em relação a essa questão, ela está sendo avaliada, né? E ainda, obviamente, foi uma primeira rodada de discussão. A gente vai discutir amanhã, eu vou estar à disposição da Assembleia para discutir. E a gente vai, enfim, discutir o tempo que for necessário para chegar às conclusões e para que a gente chegue num bom termo entre executivo e legislativo, para que a gente possa caminhar junto para a construção do Estado e para preparar o Estado para os exercícios vindouros. No início da semana, o governo anunciou que economizou pouco mais de 50 milhões com os decretos, né, de redução Sim. de gastos. Esse valor não poderia ou poderá ser utilizado para regular essa questão de folhas de gastos com o pessoal? Lembrando que esse valor, ele diz respeito, são valores orçamentários, tá? Como a gente já tem insuficiência de recursos, quando a gente fala em economia de até 600 milhões, na verdade diz respeito à parte orçamentária e não financeira. O mês de junho a gente teve uma economia de quase, na verdade, 100 milhões. Tá? Então foi uma economia bastante expressiva. Agora o grande desafio é a gente conseguir manter isso de forma constante, né? E para isso a gente precisa que o executivo faça a sua parte, como já vem começando, já vem fazendo, né? E já está externalizando isso desde a implementação do decreto, e o legislativo nos apoie com as medidas que todas elas objetivam o cidadão. Ou seja, a ideia é que o cidadão tenha um serviço na ponta melhor e que o Estado possa, a despeito do crescimento econômico do país, está sendo muito incipiente, o Estado possa crescer e de forma sustentável. Secretário, não se fala muito em valores, né, nessas negociações, é mais uma questão de desvinculação mesmo de receita, como é que funciona? Na verdade, o grande problema do governo federal, dos governos estaduais e municipais, são as vinculações de receita. Isso é um dos pontos até que o ministro Paulo Guedes coloca bastante nos seus discursos, o próprio Mansueto, né, o secretário do Tesouro Nacional, e aqui não é diferente. A gente precisa realocar os recursos de uma maneira adequada. E é isso que a gente está construindo junto com a Assembleia. Na verdade, não é tirar de um lugar para colocar em outro. Na verdade, é realocar de uma maneira racional e adequada. Em relação ao FTI, secretário, quais são as mudanças propostas aí pelo governo? O FTI, essencialmente, é fazer uma desvinculação, né? E para que a gente possa aportar esse recurso, sobretudo, para a área da saúge. Secretário, nós temos aqui no estado do Amazonas a maior população indígena do planeta. E temos também a palavra, no início do mandato do governador Wilson Lima, com compromisso com essas populações. A muito custo, nós conseguimos 0,3% do orçamento para a FEI. E nós representamos cerca de 10% da população do estado do Amazonas, nós indígenas. Como é que a gente faz para ter a sensibilidade do governo para manter e, posteriormente, até aumentar o orçamento da Fundação Estadual do Índio? Como eu falei ainda, foi só uma primeira rodada de discussões, a gente ainda está verificando todas as alternativas, então não tem nada fechado. A gente vai ainda avançar nessas discussões amanhã e daí na sexta-feira provavelmente vai para o plenário e daí Vamos Há lá? possibilidade da Continuar primeira parcela reunião? do décimo ser paga dos servidores públicos ainda neste mês, ou qual a previsão? isso já foi respondido. Tá?
Obrigada, gente. Obrigada, tá, gente? Obrigada.